Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez, mais um dia, para poder compartilhar, dividir a sã doutrina, a palavra do Espírito, a palavra de Deus e de Cristo, com os amantes da Bíblia, com aqueles que amam a Torá, os Evangelhos, com aqueles que amam a Jesus Cristo acima de todas as coisas. E hoje eu quero falar do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você prestou bem atenção nessa palavra, João capítulo 3, 16. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, varão, varoa, Deus te amou de tal maneira, homem, mulher, Deus te amou tanto que enviou Jesus para te salvar. A preocupação, a necessidade de Deus te ajudar, o compromisso com Deus para fazer de ti uma nova criatura, para fazer de ti um homem, uma mulher feliz, é tão grande que Ele entregou a vida do seu próprio Filho. Você tem, homem e mulher, dimensão disso? Você pode analisar, refletir o que Deus fez por você? Ele entregou a sua própria vida, Ele derramou o seu sangue por você, Ele foi humilhado, Ele foi espancado, Ele foi maltratado, Ele foi rejeitado por causa de você. O propósito de Deus para a sua vida, homem e mulher, foi tão grande que Ele saiu do seu trono de glória para te resgatar, para te salvar, porque Deus te ama. Então se valorize, se respeite, cuide de você, porque Deus te ama muito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar da Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu aos assistentes e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Glória a Jesus. Bendita é a palavra da salvação. Pois bem, Jesus, logo após de ser batizado por João, a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e uma voz clama do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E antes deste acontecimento sobrenatural, João Batista disse a Jesus:
eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus Cristo disse, é para que se cumpra a lei. E Jesus, impelido pelo Espírito Santo, logo após o seu batismo nas águas, a importância do batismo representa compromisso com Deus, representa compromisso com o reino dos céus. Jesus cumpriu a lei, Jesus se batizou nas águas, para que nós também possamos nos batizar e ter compromisso. Jesus, ele é impelido ao deserto para se consagrar. Jesus, depois de se batizar, o que Jesus vai fazer? Jesus, ele vai para o deserto. Se não me falha a memória, em Jericó. E Jesus fica ali durante 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás, pelo diabo. Jesus teve fome, Satanás mandou que Jesus transformasse as pedras em pão. Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. A importância de alimentar-se da palavra, a importância de observar a palavra, a importância de se fortalecer na palavra. Aí a palavra ainda diz mais, que o diabo fez promessas para Jesus. Satanás ofereceu os reinos da terra. Satanás não tem nem onde morar, o coitado. Satanás não tem nada. Satanás perdeu até sua casa que mora nos céus, quando morava nos céus, pois Satanás era um anjo de luz. E quando se rebelou contra Deus, Satanás foi expulso do reino dos céus. Então Satanás não tem onde morar, Satanás não tem nada. Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E então não se ilude, irmão, irmã, amigo, amiga, o mundo não tem nada para te oferecer. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, o que ele oferece é dor, é sofrimento, é angústia. Mas Deus tem a vida eterna, tem gozo, paz e alegria. E a palavra de Deus fala que houve outras tentações. Satanás leva Jesus ao pináculo para que Jesus possa pular, e Satanás prega também a Bíblia para Jesus. Interessante que Satanás diz um versículo do Salmo, se não me falha a memória, do Salmo 91. Satanás diz, dará o Senhor ordem aos teus anjos para que tomes em tuas mãos para que tu não tropeces. Veja bem, a palavra fala que Satanás também ele se transforma em anjo de luz. Por isso que há espíritos de enganos. Então é preciso tomar cuidado, é preciso provar os espíritos, é preciso examinar, reter o que é bom, apartar-se do mal, porque até o diabo prega a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus melhor do que o homem, porque Satanás está na terra desde a fundação da terra, ou antes, ou melhor, antes. Então, Satanás conhece muito bem as coisas. E Jesus fala, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Jesus, a palavra fala que anjos servem a Jesus depois desses 40 dias de tentação. E nosso Mestre, nosso Cristo, Ele parte para Jerusalém, para Cafarnaum, para Nazaré, para a Judéia. Jesus volta cheio do Espírito Santo. Por isso eu já quero começar aqui. Para fazer a obra existe um preparo. Para fazer a obra, nós aprendemos nessa primeira parte que o homem e a mulher precisa conhecer a palavra de Deus, precisa estudar a palavra de Deus, precisa alimentar a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Por isso você deve alimentar da Torá, dos 5 livros pentateucos, dos 12 livros históricos, dos 5 livros sapiiciais, dos 17 livros proféticos e dos 27 livros do Novo Testamento. Você precisa estudar, crescer na graça e no conhecimento, para que você esteja sempre preparado para responder àqueles que te contradizem, amado e amada. E a palavra diz mais: é preciso consagração. Jesus não começou o seu ministério sem consagração. Jesus não iniciou a obra sem se consagrar, sem jejuar, sem subir no monte. Jesus foi para o monte de Jericó no deserto e 40 dias, 40 noites, Jesus se consagrou. Jesus derramou a sua alma. Jesus se absteve de pão e de água para se alimentar do Espírito do Senhor, da presença do Senhor, da glória e da Shekinah de Deus, que é o Espírito Santo. Então tem que se preparar, vaso, tem que se preparar, tem que buscar azeite, tem que buscar óleo, tem que buscar unção, tem que encher a botija, tem que ser o vaso para fazer a obra, tem que estar preparado. E Jesus volta cheio do Espírito de Deus, cheio da glória e do poder de Deus. Jesus Cristo vai até Nazaré, a sua cidade de nascimento. Jesus é de Nazaré. Jesus chega então a Nazaré, onde tinha sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. E levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer, se você quer estar preparado, é só você fazer esses itens, é você seguir esse caminho que Jesus seguiu. Não precisa seguir homem, meu filho, não precisa seguir ninguém, meu amado, é só seguir Jesus. Você é discípulo de Cristo, você é discípulo de Jesus. A unção, ela vem do alto, a unção, ela não vem de baixo, a unção é vertical, ela não é horizontal. Amado, amada, querido e querida, a unção, ela desce do trono de Deus. Achei que na glória de Deus, quem derrama é o Espírito Santo, não é pastor, não é apóstolo, não é profeta. Ei, eu quero te falar, quer ser ungido, quer ser repleto da presença de Deus, busque a palavra, busque o Espírito de Deus e seja cheio da glória de Deus. E eu quero dizer que todos ficaram ali atônitos para ver o que Jesus ia falar, para ver o que Jesus ia pregar. E Jesus disse: hoje se cumpre o que está escrito em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E as pessoas questionaram: mas este não é o filho de José? Sua mãe não chama Maria? E Jesus disse: um profeta não tem honra em sua própria casa, no meio da sua parentela. Eu quero te dizer, amado e amada, não se preocupe com calúnia, não se preocupe com aqueles que não acreditam em você, porque também não acreditaram no ministério de Jesus, também não acreditaram na obra que Deus ia fazer na vida de Jesus, rejeitaram a Jesus, escarneceram de Jesus. E Jesus disse àquele povo na sinagoga em Nazaré, como está escrito. Jesus disse, todos falavam bem, estavam já admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios, mas perguntaram: não é este o filho de José?
Jesus disse: é claro, vocês me citarão este provérbio: médico, cura a ti mesmo, porque Jesus era uma pessoa que cresceu no meio deles. Então eles não acreditavam que o poder de Deus estava na vida de Jesus. Jesus era uma pessoa que estudou naquela região de Nazaré. Os pais deles trabalhavam na região de Nazaré, os seus irmãos e as suas irmãs. Jesus era um homem comum ali. Um homem é comum até Deus não passar na vida dele. Um homem é comum até Deus não levantar ele. Um homem é comum até o Espírito Santo não revelar uma chamada na vida dele. Porque quando Deus revela, Deus chama. Quando Deus escolhe, o homem já não passa a ser comum, porque ele carrega em si a luz do Espírito Santo. Ele carrega em si a Shekinah de Deus. Ele carrega na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, nas suas mãos a presença, a identidade de Deus, que é a unção, que é o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala, continua ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Preste atenção no que Jesus disse para os incrédulos. Jesus disse isso para fariseus. Jesus disse isso para sacerdotes. Jesus disse isso para escribas. Jesus disse isso para mestres da lei. Eu vou interpretar, amado, amada, a palavra. Jesus, ele disse isso para pastores. Jesus disse isso para apóstolos. Jesus disse isso para missionários. Jesus falou isso para teólogos estudados da Bíblia e doutores da lei. Jesus disse: no tempo, assegura-lhes que havia muitas viúvas em Israel, e no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarapeta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o Sírio. Eu quero te dizer, meu filho, quando o poder de Deus ele chega, Deus está falando que levanta quem ninguém espera. Quando a Shekinah de Deus ela chega, Deus não vai no teólogo, Deus não vai nos pastores, mas Deus vai quem está no banco. Deus escolhe quem não é, Deus tira quem não quer, Deus levanta quem as pessoas não dão valor nem credibilidade, porque aqui Deus está dizendo: o milagre, a unção, o poder e a glória no tempo de Elias e Eliseu não foi para Jerusalém, não foi para Israel. Eu vou repetir: no tempo de Elias e Eliseu, a glória, a unção de Deus não foi para a igreja A, não foi para a igreja C, não foi para a igreja B, mas foi para pessoas que não conheciam o amor de Deus, foi para pessoas que não eram convertidas. Deus tirou daquele tempo pessoas que estavam no pó, estavam no lixo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: vede entre vós que não fostes muito escolhidos, homens de nobre nascimento, de grande reputação, homens estudiosos. Ei, veja a classe de pessoas que Deus usa. O profeta João Batista ele também diz que as prostitutas, os criminosos, que os pagãos e os pecadores, eles se convertem primeiro. Eles, quando ouvem a palavra de Deus, eles se arrependem primeiro do que aqueles que se acham justos. Então eu quero te dizer, quando Deus levanta quem ninguém estava esperando. Deus levanta quem ninguém estava achando, porque Deus é Deus de mistérios, Deus é Deus de promessas, Deus é Deus de escolha. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso a Bíblia diz que os primeiros serão o último. É isto que Deus está falando. Deus não escolheu os primeiros, os da casa de Israel, os da casa de Jerusalém, mas Deus escolheu aqueles. Deus escolheu um Ciro, Deus escolheu uma viúva de Sarapeta, pessoas que não estavam no círculo evangélico e no meio cristão. É muito forte a palavra de Deus.
é poderosa a palavra de Deus. É muito grandioso a forma que Deus escolhe, porque Deus não dá a sua glória ao trem, ou melhor, Deus não dá a sua glória ao homem. Então Deus chama pessoas que não roubem a glória dele. Quando um homem se levanta como sacerdote para fazer a obra e começa a se alimentar da glória de Deus, esse homem é reprovado. Quando o homem ele passa a se alimentar da glória de Deus, ele passa a viver da glória de Deus, Deus tem que levantar outro, Deus tem que escolher outro. Por isso que Deus escolhe os pequenos, por isso que Deus escolhe homens sem condições, por isso que Deus escolhe homens sem capacidade, por isso que Deus escolhe homens que ninguém acredita. E a palavra de Deus fala que aquele povo ali em Nazaré não acreditou em Jesus, escarneceram de Jesus. E a Bíblia fala mais: levantaram-se, expulsaram da cidade. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus foi expulso da igreja, Jesus foi expulso da sinagoga. Não se espante, Jesus foi expulso do altar, porque Jesus prega a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e a vida. Meu amigo, Jesus foi expulso do altar. Jesus, ele não foi expulso de um bar. Jesus, ele não foi expulso de uma casa de prostituição. Jesus, ele não foi expulso de outro lugar, mas Jesus foi expulso da sinagoga. Sinagoga é a igreja de Deus. Sinagoga é onde se prega a Torá, onde se prega a palavra de Deus, onde se adora a Deus. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, foi expulso da igreja. É muito forte, meu amigo. O problema é que muita gente prega, mas não tem a revelação da palavra de Deus. Levantaram, expulsaram Jesus da sinagoga e da cidade de Nazaré e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo para baixo. Interessante que além dos fariseus, pastores, fariseu é teólogo, escribas são teólogos, doutores da lei, fariseus, sacerdotes, pastores são levitas, são pastores, sacerdotes são levitas, e levitas são pastores, missionários, presbíteros, apóstolos, bispos. Olha como é que é forte essa palavra. Levantaram e expulsaram da sinagoga, da cidade, levaram-no ao topo da colina sobre o qual foram construídas a cidade, a fim de atirar precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então desceu para Cafarnaum. E outro detalhe, Jesus mostrou que ele era macho. Eu quero mostrar para você aqui, Jesus era macho do bago roxo. Jesus não tinha medo de nada não, Jesus tinha coragem. Por isso a Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não se compraz dele. Se o homem não tiver coragem, Deus não tem interesse nenhum. Se o homem tiver o coração frouxo, o Espírito Santo não usa. Você sabe por quê? Olha aqui, Jesus conseguindo fugir desse grupo cristão, porque são cristãos. Vou interpretar a Bíblia aqui. Jesus conseguindo fugir desse grupo eclesiástico, ministerial. Jesus, depois de conseguir fugir dessa igreja, dessa sinagoga de Nazaré, olha a coragem, a ousadia, a intrepidez de Jesus. Jesus Cristo, ele parte para Cafarnaum.
cidade da Galileia. Sábado começou a ensinar o povo. Jesus era corajoso, meu irmão. Jesus, ele tinha coragem. Jesus, ele foi expulso de uma sinagoga e depois ele parte para Cafarnaum. E a Bíblia fala que ali ele começa a pregar no sábado e todos ficam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Eu estou em Lucas capítulo 4, versículo 32. Na sinagoga, Jesus já estava, amada, na sinagoga, na igreja de Cafarnaum. Depois de ser expulso da igreja de Nazaré, Jesus parte para a igreja de Cafarnaum. Isso que é vida de profeta, amado. Vida de profeta não é vida de luxo, não. Vida de profeta é vida de perseguição, é vida de calúnia, é vida de rejeição. Vida de profeta é vida, meu amado e amada, de inimigos. Quem é profeta de verdade arrecada inimigos. Quem é profeta de verdade faz inimigos, não faz amigos não, porque amigo só está interessado em fama, em dinheiro, em posição, numa boquinha. Profeta não tem isso para oferecer. Profeta, ele prega a verdade. Profeta, ele exorta, ele repreende. Profeta, ele prega o que ninguém quer ouvir, porque profeta fala o que Deus manda, amado e amada. E a palavra fala que Jesus, ele já está na igreja de Cafarnaum e todos ficam maravilhados. E a Bíblia fala que naquele sábado Jesus ensina o povo na sinagoga, todos ficam maravilhados. Havia um homem possesso de demônios e Jesus, com autoridade, expulsa aquele demônio. E aquele demônio ainda se manifesta e diz: Jesus, o que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Jesus mandou aquele demônio calar e mandou aquele demônio embora. E todos ficam admirados. Quero te dizer, profeta tem unção, profeta tem poder, profeta tem virtude, profeta tem a presença de Deus. Por isso que eu estou te falando com você. Profeta não anda bajulando ninguém, profeta não anda cheirando ninguém. O profeta não foi feito para cheirar o rabo de ninguém. Profeta não foi feito para bajular ninguém. Profeta não foi feito para esperar no homem. Profeta depende de Deus. Profeta espera em Deus. Profeta aguarda em Deus, porque na hora de Deus, Deus honra. No momento de Deus, Deus levanta. Na hora de Deus, Deus mostra a sua glória, o seu poder, a sua unção e a sua Shekinah. E foi assim na vida de Jesus. A palavra diz: Então Jesus saiu da sinagoga e sua fama se espalhava. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma e Jesus a curou. E aí começam os milagres, aí começam os sinais. Logo após fala que ao pôr do sol trouxeram muitos enfermos e doentes, e Jesus, impondo-lhe as mãos, curava. Jesus dava visão cegos, Jesus levanta paralíticos, Jesus ressuscita mortos. Aqui começou o chamado de Jesus. Mas eu quero mostrar para você o que é a identidade de um verdadeiro profeta, o que é a identidade de um verdadeiro homem e mulher de Deus. Jesus foi rejeitado pela nação cristã daquela época. Jesus, ele foi rejeitado pelos teólogos, pelos ministros daquela época. Jesus foi rejeitado pela igreja e pelas colunas. Jesus operou muitos milagres. Jesus nunca dependeu de homens, porque quem serve a Deus não depende de homens. Quem serve a Deus, volta a falar, não fica cheirando o rabo de ninguém para crescer, não fica cola em mim. Profeta não faz isso. Profeta serve a Deus. Jesus pregava a palavra de Deus com a autoridade do Espírito, não é com o aval do homem, não é com a assinatura do homem. Por isso não aceitaram Jesus, por isso não rejeitaram a Jesus, por isso pisaram em Jesus. Jesus era expulso de onde que ele entrava. É muito forte, amado, é muito forte, amada. E Jesus, ele continua em Lucas 3, no 43. É necessário que eu pregue as boas novas do reino
de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E contudo, ele continuou pregando nas sinagogas da Judéia. Jesus, meu amado, ele foi pregando, e as pessoas foram rejeitando ele. Quero falar para você que tem sido rejeitado. Quero falar para você que tem compromisso com Deus e ama a Deus acima de todas as coisas. E talvez aí na sua igreja o seu pastor, o seu líder não tenha olhado para você. Não olharam para Jesus, e Jesus não deu nem bola. Jesus pregou o evangelho, Jesus libertou o processo, Jesus curou o enfermo, Jesus anunciou, Jesus acreditou na consagração, no compromisso que ele tinha feito com Deus. Jesus te batizou, Jesus era um homem de compromisso, Jesus se separou para se consagrar, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, e ele proclamou: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando o Espírito do Senhor está sobre um homem, não tem ninguém que possa parar esse homem. Tentaram parar Jesus, até mesmo a igreja tentou parar Jesus, mas Jesus tinha um chamado, e eu quero pregar para quem tem chamado. Eu quero falar para quem tem chamada, para quem sofre, para quem é perseguido, para quem é caluniado, para quem ninguém acredita, para quem é pisado, para quem é rejeitado pela família, porque quem tem chamado, a família não acredita. E Jesus fala que um profeta não tem honra na sua própria casa. Ei, você que tem chamado, levanta a cabeça, Deus vai te usar. Ei, você que tem chamado, que está com o seu ministério parado, coloca a sua vida na consagração, coloca a sua vida que Deus vai te levantar. Deus vai te usar para curar paralíticos, Deus vai te levantar para dar visão cegos, Deus vai te levantar para fazer obra missionária, Deus vai te levantar para salvar almas, porque quem te levantou foi Deus, amigo. Não foi sacerdote, não foi ministro, não foi um homem, não foi a carne, mas foi o Espírito Santo de Deus. Por isso lá em João capítulo 1 está escrito, João capítulo 1, no Evangelho: não foi a carne e o sangue que vos escolheu, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne, mas da vontade de Deus. Fechando, quem nasceu da vontade de Deus, homem não mata. Agora Deus entregou a revelação. Arabassúria, Lablassévia, Riquiabachéria. Agora Jesus chegou, fechando a mensagem: aos quais não nasceram da vontade da carne e do homem, mas de Deus. Quem é nascido de Deus, ninguém mata. Quem é nascido de Deus, ninguém destrói. Quem é nascido de Deus, ninguém sepulta. Então fica essa palavra, fica a revelação. Quem Deus escolheu, está escolhido. Quem Deus levantou, está levantado. Quem Deus chamou, está chamado. Quem nasceu de Deus, é Deus que ungiu. Está marcado, tem promessa, tem chamado, Deus escolheu, e vai chegar a hora de Deus te honrar. Você que é nascido de Deus, você que tem um chamado e é escolhido por Deus. Então descanse o seu coração, e quando o Espírito de Deus ele te tomar, seja feito a vontade de Deus e não decepcione a Jesus. Honre, glorifique o nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que honram a Jesus, o Pai o honrará. Fique tranquilo, sua vez vai chegar, descanse no Senhor. Deus é fiel, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso, só ele é digno de toda honra e de toda glória. Fica na paz, varão, fica na paz, varoa, fica na paz, homem, mulher de Deus, fique na paz,
servo de Deus, você que ama a palavra de Deus, que ama a Jesus, que tem buscado uma resposta para o seu ministério. Jesus, o homem da Galileia, está chegando. O Raboni da Galileia, o Rabã, aquele que é o mestre dos mestres, está chegando para te honrar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.